Olá! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o impacto de materiais potencialmente poluentes na natureza e também sobre os polímeros biodegradáveis e atitudes conscientes. Estima-se que 1 milhão de animais marinhos morrem em razão da ingestão de materiais plásticos por se encontrarem presos por ele ou devido a alguma poluição que gera. Além disso, em torno de 90% dos animais marinhos já ingeriram alguma forma de plástico em sua vida. Infelizmente, vários materiais que utilizamos diariamente são muito poluentes. Um exemplo são os pneus que utilizamos em veículos de forma direta para locomoção pessoal e também de forma indireta quando compramos algum produto que teve de ser trazido até nós ou até o local da compra. Apesar de muito úteis, cada pneu demora cerca de 600 anos para ser decomposto. Outro exemplo são os componentes eletrônicos que são presentes em celulares, televisões, computadores ou quaisquer outros eletrônicos. É claro que cada componente tem o seu tempo de decomposição, mas a título de comparação, as baterias demoram cerca de 500 a 1000 anos para se decomporem. E dos plásticos não precisa nem falar, né? Todos já sabemos que o plástico é altamente danoso ao meio ambiente e tem um tempo indeterminado de decomposição. O plástico presente no mar atinge animais marinhos de todo tamanho e porte. Em alguns casos, como o da tartaruga, o animal confunde utensílios sobrenadantes de plástico, como a sacola, com o seu alimento habitual no habitat marinho. Outro fato relevante do impacto no acúmulo de plástico no meio ambiente é que cerca de 90% das aves marinhas já possuem algum tipo de polímero no organismo, mostrando que o problema extrapola a vida essencialmente marinha. Como mostra a imagem abaixo, animais de grande porte também são frequentemente sufocados com lixo flutuante e muitos ingerem esses resíduos, confundindo com os alimentos. Ao ingerir o plástico, os animais sofrem falta de saciedade e, com o estômago entulhado de plástico, ficam incapazes de ingerir partículas de alimento, morrendo por desnutrição. Apesar dessas tristes realidades que mostramos, há várias alternativas para escapar dos materiais poluentes. Canudos de plástico, sacolas de supermercado biodegradáveis, copos de papel e células EV de longa vida útil, como as fabricadas pela Tesla, são exemplos de materiais menos poluentes do que os seus respectivos originais. Mas não custa nada lembrar que nenhum deles se joga fora sozinho. A consciência de efetuar um descarte correto destes materiais faz toda a diferença e cabe somente a nós. Como já conversamos, utilizamos o plástico em excesso e muitas vezes seu descarte não é feito da melhor forma. Isso vem impactando de forma negativa a natureza e, de forma especial, o ecossistema marinho. Por esse motivo, cientistas e pesquisadores de todo o mundo buscam uma forma de desenvolver um material que seja tão útil quanto o plástico e que, ao mesmo tempo, seja não danoso ao meio ambiente, ou, no mínimo, menos danoso do que os plásticos convencionais. A palavra plástico define qualquer material capaz de ser modelado com calor ou pressão para criar outros objetos. Portanto, o plástico já existe na natureza, como por exemplo algumas resinas de árvore que são usadas desde a antiguidade. Mas o plástico artificial surgiu com a contribuição de vários inventores. Tudo começou em 1839, com o desenvolvimento da vulcanização por Charles, o que permitiu tornar um material natural em um produto mais resistente às mudanças de temperatura. Décadas depois, em 1870, foi produzido o celulose a partir da celulose das plantas, por John, o que permitiu que em 1907 fosse criado o primeiro plástico totalmente sintético, por Leo Baekeland. Este plástico sintético possui em cada uma de suas moléculas centenas de milhares de átomos de carbono e hidrogênio, que possuem ligações intramoleculares covalentes, as quais são muito estáveis. O problema está no fato de que as bactérias e fungos que decompõem os materiais não tiveram tempo de desenvolver enzimas para degradar o plástico.
Logo, ocorre um acúmulo de plástico no meio ambiente, que pode levar mais de 200 anos para se decompor e é nocivo à saúde dos animais. Uma curiosidade é que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. O país também é um dos que menos recicla esse tipo de lixo. Apenas 1,2% é reciclado, ou seja, 145 mil toneladas, segundo o portal do governo brasileiro em 2019. Os polímeros verdes, biopolímeros e polímeros biodegradáveis são ótimas alternativas sustentáveis para o plástico convencional. O termo polímero verde é atribuído aos polímeros que outrora eram sintetizados a partir de matéria-prima proveniente de fontes fósseis, mas que devido a avanços tecnológicos passaram também a ser sintetizados a partir de matéria-prima proveniente de fontes renováveis. Já os biopolímeros são polímeros ou copolímeros produzidos a partir de matérias-primas de fontes renováveis, como milho, cana-de-açúcar, celulose, quitina e outras. Por fim, os polímeros biodegradáveis são polímeros nos quais a degradação resulta da ação de micro-organismos de ocorrência natural, como bactérias, fungos e algas, podendo ser consumidos em semanas ou meses sob condições favoráveis de biodegradação, o que é muito interessante para resolver o problema de acúmulo de plástico no meio ambiente. Em 1922, um grupo de cientistas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, descobriu uma nova espécie bacteriana, capaz de transformar açúcar em plástico. Ela alimenta-se diretamente de açúcar, transformando o excedente do seu metabolismo em um plástico biodegradável, chamado PHB, polihidroxibutirato. O PHB é um termoplástico biodegradável sintetizado por fermentação submersa a partir de matérias-primas renováveis. Ele possui propriedades físicas e mecânicas comparáveis às do plástico comum, e é um material duro e quebradiço. Escoa facilmente durante o processamento, não é solúvel em água e é pouco permeável ao oxigênio, água e gás carbônico. O PHB é sintetizado pela ação de micro-organismos que quebram fontes de açúcar como milho e celulose. Estas fontes de carboidratos são transformadas em hidroxialcanoatos, que são posteriormente polimerizadas e armazenadas em formas insolúveis em água no citoplasma da célula do organismo. Este processo é potencializado por uma enzima chamada PHA sintase, de forma que estes polímeros podem ocupar até 90% da massa total do organismo. O produto desta síntese é um poliéster cristalino de alta massa molar. Na agricultura, o PHB pode ser utilizado na fabricação de fertilizantes e defensivos agrícolas. Na indústria farmacológica, é usado na produção de cápsulas de remédios por ser biocompatível e por ter boa absorção pelo organismo. Além disso, pode-se aplicar as suas propriedades mecânicas desse biopolímero na fabricação de substitutos de sacolas e embalagens em geral. Sendo assim, como o plástico, em razão da sua lenta decomposição, acumula no meio ambiente, o que leva ao impacto ambiental, tem-se que o PHB é um material promissor para substituí-lo. Por ser biodegradável, diminuindo assim o acúmulo de polímeros comuns que não passam por processo de reciclagem. O uso de recursos como o PHB para substituir o plástico convencional agrega além do ganho direto no meio ambiente e, consequentemente, influencia em toda a cadeia que depende do equilíbrio ambiental, incluindo a nutrição humana. Além disso, tem-se ganhos que abrangem a sustentabilidade pelo fato de que o plástico é um subproduto derivado de um combustível fóssil, o petróleo. Infelizmente, os polímeros biodegradáveis e os polímeros verdes não são considerados uma ameaça para as indústrias petroquímicas, pelo fato do volume produzido corresponder a apenas 5% da demanda mundial de plástico. Um dos motivos para a baixa utilização do PHB no cenário mundial está relacionado ao fato dele possuir algumas limitações técnicas que tornam difícil sua processabilidade e seu uso como produto final. Assim, muitos grupos de pesquisa vêm se dedicando ao estudo da modificação dos biopolímeros para viabilizar o processamento e o uso dos mesmos em diferentes aplicações.
Para isso, blendas, compósitos e nanocompósitos têm sido estudados no intuito de melhorar propriedades como processabilidade, resistência térmica, propriedades mecânicas, propriedades reológicas, permeabilidade a gases e taxa de degradação. As blendas poliméricas são misturas mecânicas de diferentes plásticos, em que, na maioria dos casos, não há reação química entre eles. Já os compósitos são os materiais compostos por duas ou mais fases, sendo essas de diferentes propriedades químicas e físicas. E, por fim, os nanocompósitos são materiais híbridos em que pelo menos um dos componentes tem dimensões nanométricas. Sendo assim, com o futuro aperfeiçoamento e estudo destes pontos, espera-se que ocorra um aumento da empregabilidade dos PHBs. Tendo em vista a baixa empregabilidade do PHB no cenário mundial, torna-se necessário reutilizar, reciclar, reduzir, recusar e repensar para minimizar os impactos ambientais ocasionados pelo plástico.